bom dia, bom dia, bom dia, minhas irmãs, graça e paz. Glória a Deus pela sua vida. Eu espero que você esteja muito, muito bem. Vamos começar mais uma semana na presença de Deus, direcionada pelo Espírito Santo. Vamos caminhar essa semana juntas. Como vocês estão? Tá tudo bem? Como passaram da semana passada? Como foi o final de semana? Como tá a expectativa para o nosso encontro, né? Quem vai estar aqui presencial é sábado já. Glória a Deus. Estou muito feliz e muito grata a Deus por essa oportunidade do nosso encontro, né? E muito feliz e grata a Deus também pela oportunidade de estar aqui mais uma semana, né? Levando um pouquinho de conhecimento, aprendendo juntas, né, com vocês aqui. Então sejam bem-vindas. Essa semana nós estamos com uma série nova, né? Toda semana a gente trabalha num tema e essa semana vai ser algo assim, uma terapia. A hora que eu tava fazendo o tema, eu falei, meu Deus, vai ser bem terapêutica essa semana. Lógico, tudo à luz da palavra, né? Porque é impressionante quando você vai caminhando à luz da palavra, o quanto o Senhor vai nos revelando situações, comportamentos, né? Que tudo que a gente precisa tá aqui, ó. Tá aqui à luz da palavra. E eu quero te convidar para ficar aqui comigo nessa semana onde nós vamos tratar de vícios emocionais, né? O que são, da onde vêm, quais são os principais ou os mais conhecidos, né? Fica aqui. A semana passada e a semana retrasada apareceu diante dos meus atendimentos muitas situações relacionadas a esse tema, por isso que eu acho que o Espírito Santo movimentou eu falar desse tema aqui. Então fica comigo toda semana, me ajuda a divulgar também esse tema, né? Lembrando vocês que as mensagens que são ditas aqui todas as manhãs, após as 14 horas, elas ficam salvas lá no YouTube, tá? Então, todo o devocional da semana toda fica salva lá no YouTube. E no sábado e no domingo nós temos um quadro novo lá no YouTube, né? Ore comigo, onde eu não deixo vocês sozinhas, né? Eu falei, nossa, eu preciso também estar presente com essas minhas irmãs no sábado e no domingo, que a gente não tem o devocional. Então, lá no YouTube você vai ver Ore comigo, né? Uma foto que eu tô assim e tá escrito Ore comigo. Clica lá, ouça aquela oração. Vai fazer muito, muito sentido para você, né? Vai te dar um ânimo, uma força, um direcionamento para que você caminhe de forma segura nessa semana, nos dias que nem sempre são fáceis, né, minhas irmãs? Vamos orar então? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo esse início de dia, por esse início de semana, vamos pedir proteção a Ele, vamos entregar as primícias desse dia na mão daquele que é digno de tudo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada uma destas minhas irmãs. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o mais íntimo do ser delas. E eu te peço, meu Pai amado, meu Pai querido, tira toda dor, toda tristeza, toda preocupação que possa estar afligindo o coração, a vida dessas minhas irmãs. Que nesse início de semana, Senhor, o Senhor trate conosco de uma maneira muito particular, através desse tema que o Espírito Santo trouxe para que haja cura, libertação e restauração de muitas mulheres e muitas famílias. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, trata conosco, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos mostra um direcionamento, o que nós precisamos fazer, de que forma nós precisamos nos movimentar através da palavra que vai ser lançada aqui. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar.
acampem neste momento na minha casa, acampem neste momento na minha mente. Eu elevo os meus pensamentos cativos a ti, Jesus, é mais ninguém. Anjos do Senhor, acampem aqui neste momento, manieta e lança fora, no abismo, todo espírito de ansiedade, tristeza, depressão, todo espírito que tenta roubar de nós esse tempo precioso, onde a palavra está sendo semeada nos nossos corações. Pai, dê ordem específicas aos seus anjos a respeito de cada uma das minhas irmãs aqui, a respeito da minha vida, a respeito do meu ministério, para que nada se perca, que toda semente que for lançada aqui encontre no solo fértil do nosso coração um lugar para gerar frutos agradáveis aos olhos e dóceis ao paladar, frutos nesse tempo, fruto na vida dos nossos filhos, fruto na vida dos nossos netos. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Amém. Vícios emocionais. O que são vícios emocionais? Quem aqui sabe? E quem aqui, se você não identificou até hoje, eu creio que essa semana, se você... É estranho a gente falar isso, né? Mas se você for uma viciada emocionalmente falando, você vai identificar. Então, o que são vícios emocionais, para quem anota aí? São comportamentos, são atitudes, são circunstâncias que, de forma repetitiva, faz mal a nós e aos outros que nos rodeiam. Sabe aquela situação que, vez ou outra, você fala assim, não, desta vez é a última vez que eu vou passar por isso. E daqui um tempo, daqui um ano, daqui 2 anos ou daqui a alguns meses, você se olha e vê que você está vivendo a mesma situação. Quem aqui já passou por isso? Ou esteja passando? Eu já passei. E é muito triste. É muito triste. É muito dolorido. Eu falo que a gente fica andando em círculos que dá não sei, parece que suga, né, gente? As forças da gente. Você mal se recupera, tem momentos que você mal se recupera. Quando você se coloca de pé, você se vê vivendo aquilo de novo, meu Deus. E esses vícios emocionais não atingem, como eu disse agora há pouco, somente a mim e você não, somente a pessoa que está passando. Ela fica atingindo também os filhos, as pessoas que estão ao nosso redor. E quando eu falo de vício, né, a gente está muito acostumada a ouvir essa palavra assim, ó, fulano é viciado em bebida, né? Fulano é viciado em sexo, fulano é viciado em pornografia, fulano é viciado em droga, fulano é viciado em açúcar, né? A gente ouve muito essa palavra de vício para essas questões que eu falei aqui. Mas eu quero que você entenda que nas nossas emoções, na nossa área emocional, é um vício igualzinho a esses que eu citei agora há pouco. Vício do álcool, vício da droga, vício de uma série de outras coisas que eu citei. É um vício, é algo que é difícil de você lidar, é algo que quando você... Como que a gente cura um vício? Quem quer escrever aí? Como que você se cura de um vício? Quem acha? Quem quer dar alguma opinião aí? Como você que é viciada, por exemplo, num doce, num açúcar, todos os dias eu tenho que comer um docinho depois do almoço. Deus me livre tomar um café sem açúcar.
Como você acha que você se livra desse vício? Abstinência, gente. Ficando longe daquilo que você é viciada, e isso causa abstinência. E quem já passou por abstinência sabe exatamente do que eu vou falar agora. Da dor de cabeça, da ânsia de vômito, as mãos transpiram. Abstinência. Então, os vícios que nós vamos tratar essa semana, por isso que eu falei que vai ser uma semana bem terapêutica, é literalmente, toda vez que eu falar vício emocional, você vai trazer para isso. É algo que vicia e por viciar causa abstinência. Tem um livro, né? Eu até falei para uma cliente a semana passada, que nos mostra como os hábitos são criados. Ele não tá aqui, ele tá lá no meu consultório. Ele é bem grosso assim, ó. Depois, se vocês quiserem, eu tenho o PDF. Eu passo ele para vocês. O poder do hábito, né? O autor nos mostra lá, através de estudos, de experimentos, que para um hábito se formar, ele precisa de aproximadamente 21 dias para se consolidar. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que ficar 21 dias praticando, né? Aquela mesma ação para ela se tornar um hábito. Aí traz para cá, traz para minha vida, traz para sua vida. Quantas coisas nós ficamos repetidamente fazendo durante anos, anos-luz, por exemplo, xingando, anos-luz reclamando, anos-luz brigando. E isso, com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos, isso se torna um vício. E eu não estou falando só da parte emocional e mental, não. Eu estou falando de ciência. Eu estou falando que nós temos no nosso corpo moléculas que se acostumam com determinado comportamento, isso é ciência, e que quando eu fico sem o comportamento X, eu passo por esse período de abstinência. Olha que interessante. Isso é físico, isso a ciência explica. Minha irmã, a dor também vicia. A reclamação também vicia. Igualzinho um vício de cigarro, um vício de cocaína, um vício de pornografia. Por quê? Porque o vício é algo químico. Que acontece aqui, vem para o nosso corpo. E se eu e você não identificarmos para curar, e não é um processo fácil, porque você vai sim passar por esse processo de abstinência, de ter que olhar para aquilo que você fazia durante tantos anos e falar, não faço mais. E sabe aquela frase dos Alcoólicos Anônimos? Só por hoje? É isso. Um dia de cada vez. André, e da onde que vem? Qual que é a origem desses vícios emocionais? Como nós adquirimos esses vícios emocionais na nossa vida? Lá da nossa infância. Padrões de relacionamento, padrões de comportamento, padrões de falas que eu adquiri lá na minha infância. Lembra que eu sempre falo aqui pra você, ó, a infância é um chão que nós vamos pisar o resto da nossa vida? É verdade. O resto da nossa vida nós vamos pisar nas experiências, no que eu vi, no que eu ouvi, no que eu senti lá na infância. O resto da nossa vida. Então nós vamos buscar mais uma vez
lá na nossa infância. O que ainda me dói? Quais são os comportamentos que eu venho repetindo que se tornou um vício? Meu Deus, é forte, né? O que eu vivenciei lá na minha infância? Vi a minha mãe se comunicando, vi as situações dentro da minha casa que se tornaram normais e que eu estou trazendo para minha vida há anos, que se tornou um vício. Olha que forte. Tem gente que vive bebendo do próprio veneno. Tem pessoas, tem mulheres que vivem revivendo de maneira infinita a mesma dor, a mesma dor. Os abandonos, as rejeições, as traições, as críticas. Eu venho repetindo. E se eu não paro para olhar para mim, para eu identificar em mim de que forma eu estou vivendo, não vai sanar. Minha irmã, a gente precisa começar a entender que o que eu e você nós vivemos não vai estralar os dedos e vai desaparecer. Não é assim. Podia ser, né? Semana passada eu falei algo e vou tornar a falar aqui. Não é mágica. Deus não trabalha com mágica. Ele faz milagres, ele faz. Mas eu acredito muito que para o milagre que eu desejo acontecer na minha vida, na minha casa, né, na minha estrutura emocional, eu preciso caminhar rumo a Ele. Se você é uma mulher hoje, e essa semana você vai identificar, que tem o vício emocional de reclamar, que tem o vício emocional de brigar, que tem o vício emocional de criticar, você vai começar a partir de hoje a fazer uma varredura na sua vida. Qual foi o momento da minha vida em que eu fui muito criticada? Quais foram as palavras que eu ouvi na escola, dentro da minha casa, às vezes na igreja, que moldaram os comportamentos que eu sou hoje? Tá tudo lá. Porque assim como o açúcar, a bebida, a pornografia, um monte de outras coisas, a dor vicia. Andréia, mas isso não é possível. Uma pessoa gostar de sentir dor? Gente, isso é inconsciente. Mas acredita em mim. Vou abrir o coração aqui para vocês. Eu era uma mulher viciada em briga. Quando não tinha uma maneira de brigar, quando estava tudo em paz, eu procurava na minha mente situações para criar para que houvesse briga. Parece doideira, né? Eu sei, pode parecer doideira aí para você também. Mas é assim que a gente funciona. Nós somos criados e moldados numa estrutura emocional que muito provavelmente veio de mãe, pai ou do cuidador. Pode ser que você fale assim pra mim, Andréia, mas eu não fui criada pelo meu pai, pela minha mãe. Quem que te criou? Quem que te estruturou lá na infância e na adolescência? Ah, foi minha avó, foi meu tio. Você foi moldada, sabe? Não tem nenhuma massinha aqui pra eu te mostrar. Você foi moldada num padrão conforme seu pai, sua mãe, sua tia, seu cuidador achou que era o certo. Tá, e aí agora? E aí, André, o que eu faço agora? Muito provavelmente você vai ter que passar por aquela crise de abstinência. Quem aqui já ficou sem doce? Quem gosta de doce? Eu gosto. Eu gosto daquele docinho
Eu gosto de goiabada. E eu gosto de beijinho brigadeiro. E eu gosto muito. Mais do que doce ainda, eu gosto muito de coca. Então, teve uma época que eu fiz 5 anos sem refrigerante, mas sem coca mesmo, que é o que eu tomo. Gente, nos primeiros meses, sem mentira nenhuma, minha mão transpirava. Eu senti uma dor de cabeça. Falava, meu Deus, o que é isso? Abstinência. É isso que eu e você nós passamos quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida, identificamos os comportamentos, as atitudes e as circunstâncias que estão se repetindo e eu decido falar agora, a partir de agora, não mais. Eu não quero mais. Eu não desejo mais. Eu não permito mais. Muito provavelmente você vai passar por essa etapa de abstinência. Para as briguentas de plantão, como eu era, vai vir a vontade, vai aparecer oportunidades e você vai ter que olhar para aquilo e falar não, não mais. A atitude sou eu que tomo. O não parte da minha boca. O domínio próprio sou eu que tenho que ter. Andréia, Deus não é um Deus de milagres? Ele é um Deus de milagres assim, ó, um estralar de dedos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Na maioria das vezes, somos nós que temos que dar o nosso passo. Somos nós que temos que olhar para aquele doce lá gostoso que está lá na geladeira e falar não. Por hoje não. E é um vício. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vai ter dia que você vai falar assim, ai, não aguento. Eu vou ter que comer um doce. Ou eu vou ter que dar essa resposta. Você vai respirar e falar não. Eu estou passando por um tratamento. E eu sempre falo isso para as minhas clientes. Tenha paciência com você. Se olhe com amor. Não se chicote. A paz, Elaine, minha irmã amada. Muitas vezes a gente pega a cinta, sabe aquele lado da fivela? E ó nas nossas costas. A gente dói. Olha o que a Ismália falou. Por quê? É um desintoxicar. Pensa numa droga. Eu usei açúcar aqui, porque não todo mundo, mas a grande maioria tem essa, né? Nossa, eu gosto muito de doce, eu não dou conta de tomar um cafezinho sem açúcar. Quando você passa por esse desintoxicar, você tem todas as características de abstinência. Não é fácil, mas é um dia de cada vez. Se você brigava 5 vezes na semana, e aí você começou a caminhar, você identificou, peraí, nessa semana eu consegui ficar 2 dias, né, manter meu equilíbrio, olhar para dentro de mim e falar, não, eu preciso me livrar disso. Parabéns. Parabéns. Nossa, eu brigava assim, Andréia, agora hoje, essa semana foi uma bênção. Parabéns. É um dia de cada vez. É um passo de cada vez. Não espere que as coisas, estralou o dedo e aconteça, não. Quanto tempo demorou para você se intoxicar? A Valentine, essa semana passada, ela foi visitar, ela mais o namorado dela, e uma amiga foi visitar uns bebês de um professor dela. E ela chegou aqui em casa falando assim, titia, o fulano falou assim, o pai dos bebês, que eles vão ter acesso em telas, né, computador, celular, não sei com quantos anos, e que ele não vai dar açúcar para as crianças, não sei se até 3 ou 4 anos. Aí eu falei para ela assim, se eu hoje tiver essa consciência que eu tenho,
eu não comeria açúcar e eu não dava açúcar para vocês. Eu não tinha dado açúcar para vocês. Ela falou assim, se eu pudesse escolher, eu também não queria ter comido açúcar, porque a gente gosta, né, de chocolate, gosta de igual essas coisas aí que eu falei pra vocês. E, gente, isso vicia. Depois você procura lá no Google, né, sobre o açúcar. Vicia. E tudo que vicia, quando a gente tem que se desfazer, causa abstinência. Eu te mostrei da onde vem. Agora eu vou te mostrar numa visão para nós que somos cristãs. Eu passei. E eu vejo muitas pessoas passarem. O estado de você não perdoar. Anote isso aí, o estado do não perdão. Andréia, mas eu já perdoei, né? O fulano que me fez mal. Eu já perdoei, às vezes, até meu pai e minha mãe pelas coisas que fizeram comigo, né? Que me machucaram, né? Que eu culpava muito. Eu já perdoei. Agora eu vou perguntar pra você. E você já se perdoou? Você com você mesma. Você já se perdoou? Você já olhou pra você no espelho e falou, pra você mesmo, gente, parece doideira, mas não é. Eu me perdoo pelas decisões erradas que eu tomei, pelos envolvimentos que eu tive que hoje eu me arrependo, pelas palavras duras que eu tive com os outros e comigo mesma. Eu me arrependo. Você já se perdoou? Porque às vezes a gente fala tanto de perdão para com os outros e se nega a olhar para nós. Se perdoa. Olhe para você com amor. É o primeiro passo para você abrir a porta, para você viver o seu processo de abstinência. Entendendo que, presta atenção aqui em mim. Sabe aquela decisão que você tomou, que hoje você olha e fala, não podia ter feito isso aqui. Meu Deus, quantos males isso aqui trouxe para minha casa, isso aqui trouxe para minha família, isso aqui trouxe para mim. Sabe essa situação? Se perdoa. Não tinha como você imaginar. Não tinha como você tomar outra decisão a não ser aquela. Era o que você tinha. Eu costumo falar assim, cada um de nós em determinadas situações lutamos com as ferramentas que nós disponibilizamos naquela hora. Às vezes aquela decisão que você tomou, às vezes era aquilo só que você sabia. Às vezes era a única coisa que estava ao seu alcance. Por isso que eu falo, nós precisamos caminhar. Andréia, quando isso acaba? Nunca. Porque a gente trata de algumas coisas, vem outras coisas, outras questões. Por isso, minhas irmãs, que eu tenho cada dia mais tido essa convicção. Nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar a caminhar. Pessoas que já venceram aquilo que nós precisamos vencer. Pessoas que olham para mim, para você e seguram na nossa mão e falam assim, vamos juntas. Vou te mostrar o caminho. Você não precisa passar por isso, por isso, por isso. Eu já passei por esse caminho e eu sei como chegar lá na frente de uma maneira que não doa tanto. Andréia, vai doer? Vai. Mas tem como a gente pegar alguns atalhos, uma vez que eu caminho com pessoas que já caminharam aquele caminho, que vai me ajudar a me blindar um pouco mais. Isso vem através do quê? Da consciência. Eu preciso aprender a ser honesta comigo mesma. Sabe aquele negócio assim, oi fulana, tudo bem? Graça e paz, dá um sorriso, mas por dentro
Só você sabe o que você está vivendo. Por dentro você carrega uma dor, uma tristeza, uma decepção. Você olha para você e fala assim: eu não tenho valor. Eu nunca vou me perdoar disso aqui que eu fiz. Ei, se você se arrependeu, se você voltou e conversou com Jesus, você já está perdoada. Não permita que essa situação fique assim, ó, martelando aí na sua cabeça. É isso que Satanás quer, nos parar. Porque todas as vezes que eu olho e me culpo por uma situação que aconteceu comigo, às vezes há anos, às vezes há dias, eu fico presa naquilo ali. Eu alimento aquilo ali. E lembra que eu falo sempre? Tudo que eu e você alimentamos cresce, se fortalece. Tudo que eu corto, tudo que eu não dou mais alimento, morre. É por isso que a abstinência é difícil. Porque se você alimentava todos os dias esse vício de briga, esse vício de criticar, esse vício de reclamar, quando você começa a tirar o alimento e aquilo vai te enfraquecendo, começa sintomas físicos. A sentir a dor de cabeça, a dor de estômago, suar. Você fala, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir? Calma, você vai conseguir. Para quem já conviveu com alguém que é viciado, ou conhece alguém que é viciado, vocês sabem muito bem que quando isso não é tratado, vocês sabem muito bem que fim que leva. Quero te fazer 2 perguntas, eu quero que você anote aí no seu caderno. 2 perguntas que eu trouxe, eu quero que você anote aí. Deixa eu procurar aqui, onde que eu anotei? 2 perguntas. Não achei, mas vou falar aqui que eu lembro. Aonde você deseja estar daqui 3 anos? Qual que é a sua visão de futuro daqui 3 anos? Emocional, física, espiritual, financeira. Aonde você deseja estar? Escreva aí no seu caderninho. Eu desejo estar... Era um desejo meu. Eu desejo estar equilibrada emocionalmente, ter o domínio das minhas emoções. Isso era algo que, se você me perguntasse um tempo atrás, estava ali. Responde. Agora, outra pergunta. Se você não tratar, não mudar essas questões emocionais que te atrapalham, como você estará daqui 3, 4, 5 anos? Uma coisa é como você deseja estar. E outra coisa é, se você continuar repetindo os mesmos padrões, alimentando os mesmos vícios, aonde você vai estar? Anota aí. E uma outra pergunta. Para você chegar aí, né, nesse lugar aí, ó, que você escreveu, daqui 3, 4, 5 anos, qual é o caminho que você precisa percorrer? Olha aqui. Você precisa entender como que eu funciono, quais são os meus gatilhos, que tipo de emoção que me alimenta? Por que que todas as vezes eu me vejo nessa situação? Eu e você, nós precisamos entender em qual momento o gatilho é puxado e aciona
esse vício emocional que eu venho carregando há anos na minha vida. É isso que eu e você, basicamente, nós precisamos entender. E do que eu preciso me perdoar? Ou, às vezes, quem eu preciso perdoar? Porque quando eu não me perdoo, quando eu não perdoo aqueles também que me ofenderam, dentro aqui do meu coração começa a crescer uma raiz de orgulho, de autossuficiência. Eu começo a levantar os meus muros de proteção para que o outro não chegue até mim. Mas eu só levanto muros, eu não cuido da construção não. A construção tá velha, tá caindo nos pedaços, mas eu tô levantando muros para que o outro não me ofenda. O que você vive hoje, minha irmã, é o alimento das situações que aconteceram com você no passado. Anote isso aí. O que eu vivo hoje é o alimento de situações que aconteceram no meu passado. Aí você vai fazer uma ponte. Se eu critico muito, quais foram as épocas da minha vida em que eu fui muito criticada? Sabe a ponte, ó? Daqui pra cá, daqui pra cá. E se eu e você, nós quisermos, eu sei que você quer, ter uma vida abundante, ter uma vida tranquila, ter uma vida pacificadora, ter paz física e emocional, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para minha e para sua vida, é urgente identificar quais são meus vícios emocionais. Eu citei alguns aqui para você já. De reclamar, de criticar, de brigar, de sempre achar que eu tô certo, de sempre querer ser melhor que o outro. Da onde vem isso? Onde eu aprendi isso? Tá fazendo sentido? Vocês estão caladinhos? Coloca aí se tá fazendo sentido. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Olha o que a palavra nos direciona. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o versículo 15. Lá, quase no finalzinho da Bíblia. Hebreus 12, 15. Abre aí, vamos ler juntas. Fica tranquila que se você não identificou, essa semana toda, em nome de Jesus, nós vamos trabalhar, eu vou tratar isso aqui com você, tá? Quem gostar, lê o livro que eu indiquei, O Poder do Hábito. Quem quiser me fala que eu mando o PDF, tá? Vai fazer muito sentido, mostra a dinâmica da construção dos hábitos na nossa vida. Como que funciona? Hebreus 12, 15 diz assim, ó. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muito. Que isso, Andréia? Nenhuma raiz de amargura brote no meu e no seu coração e cause perturbação, falta de sossego, sabe? Contaminando a muitos. Deixa eu te falar uma coisa. Os vícios emocionais da minha e da sua vida não atrapalham somente a nós. As pessoas que convivem conosco, elas são diretamente atingidas com os vícios emocionais que nós não curamos. André, de que forma que eu curo? Já te dei um adendo aqui. Consciência. Nesta área aqui da minha vida, eu preciso fazer um reparo. Essa área aqui da minha vida, eu preciso parar e cuidar dela. É meu calcanhar de Aquiles. Lembra daquele filme Troia? Lembra do guerreiro Aquiles? Forte, vencia todas as batalhas.
Mas um dia o inimigo soube onde era a parte frágil dele, que era o calcanhar. E na primeira investida, ele foi derrotado. Para fechar, se eu e você não pararmos, não gastarmos tempo para nos investigar, para nos observar qual é a minha parte vulnerável, nós vamos estar constantemente perdendo a nós mesmos, perdendo pessoas importantes, perdendo oportunidades, porque todas as vezes que dispararem o gatilho, eu vou ceder aquilo e vou estar sempre em débito comigo mesmo. Eu oro para que nós, através do que o Espírito Santo traz ao nosso coração nesta manhã e vai trazer nesta semana, nós possamos identificar e mais ainda, nós possamos curar a parte em nós que ainda dói. Amém? Eu desejo para você uma semana maravilhosa, de muita bênção, de muita presença de Deus, de muito direcionamento do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo traga a luz. Eu sempre falo isso, ele não traga a luz para nos envergonhar. Ele traz a luz para que haja cura. E tudo que nós mantemos no escuro, nós mantemos sobre a jurisdição de Satanás. Amém? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.